Jefferson Randolph Smith, segundo o Sop Smith, foi um famoso vigarista e fora da lei na fronteira americana do século XIX. Nascido em 1860 no condado de Coweta, Geórgia, era de origem inglesa. Sua família chegou à América por volta de 1760 e se estabeleceu na Virgínia. Em 1821, o avô de Jefferson mudou a família para o condado de Coweta. A família perdeu riqueza na Guerra Civil e enfrentou dificuldades na reconstrução. Os pais de Jefferson mudaram-se para o oeste, perto de Rock, Texas, em 1876, quando ele tinha cerca de 16 anos, buscando uma vida melhor. Em 1878, Jefferson, junto com seu primo, Edwin Bobo Smith, testemunhou a morte do fora da lei do Texas, Sam Bass, e sua gangue em 19 de julho. Foi durante esse período que Jefferson foi introduzido ao mundo do engano e da trapaça. Por volta de 1878, Jefferson deixou sua família e se aventurou sozinho no mundo dos golpes. Ele viajou pelo país, frequentando feiras, vendendo bugigangas baratas e joias falsificadas como um camelô. Ele rapidamente dominou golpes rápidos como o jogo das conchas e o três cartas. Assim, Jefferson se tornou um vigarista experiente e um trapaceiro. Jefferson era talentoso em organização. Durante seu tempo em Fort Worth, Texas, Jefferson começou a reunir um grupo de vigaristas habilidosos, conhecido como a Gangue do Sabão, que era altamente competente em enganar as pessoas. Cada membro possuía talentos únicos para enganar vítimas e roubar seu dinheiro. Esses homens precisavam se mudar frequentemente de cidade. Jefferson reuniu todos eles, formando uma organização coesa que era mais difícil de desmantelar. Ele reuniu os recursos deles, subornou policiais e políticos e contratou advogados de primeira linha para dificultar que as autoridades prendessem e processassem seus associados. Para sua surpresa, Jefferson percebeu que a lei e a ordem o beneficiavam. Segundo seu primo, Edwin Bobo Smith, os golpes de Soap eram tão notórios que Fort Worth criou leis para combatê-los. Assim, Soap decidiu buscar novas oportunidades em outro lugar. Soap disse que chegou a Denver, Colorado, por volta de 1879. Ele foi atraído pela atitude permissiva de Denver em relação ao jogo, e sua incapacidade de acompanhar o próprio crescimento fez dela um local ideal para vigaristas. A estação de trem, Union Station, trazia continuamente novos alvos, chamados de ovelhas, para as quadrilhas de golpes explorarem. Jefferson reuniu diversos golpistas da cidade em sua organização, aumentando sua influência na prefeitura e na polícia conforme sua quadrilha crescia. Em 1884, Jefferson já havia se estabelecido como o chefão do submundo do crime de Denver. Jefferson Smith havia evoluído de um trapaceiro de pequeno porte que viajava de um lugar para outro para se tornar uma figura importante no mundo do crime organizado. Sua gangue era bem conhecida e tinha uma rede de olheiros. Tinham cerca de 100 pessoas trabalhando para eles, incluindo o reverendo John Bowers, que às vezes se passava por clérigo justo, e o professor William Jackson, que fingia ser especialista em mineração e minerais. Para proteção, eles contratavam pistoleiros como Texas Jack Vermillion, conhecido dos tempos de Wyatt Earp em Tombstone, Arizona, Big Ed Burns, líder de golpes em Leadville, Colorado, e tiro certeiro Tom Cady. Cada um deles tinha sua própria história de notoriedade. Donos de saloons costumavam receber parte do dinheiro dos vigaristas por permitirem o uso de seus estabelecimentos. Soap e sua gangue gastavam dinheiro livremente nas lojas locais e criavam laços nas áreas centrais onde atuavam, tornando-se populares entre muitos moradores.
Soap também mantinha um acordo informal com cada cidade que visavam. Os moradores locais não seriam alvos dos esquemas. Isso mantinha sua reputação e apoio nas comunidades onde atuavam. Quando alguém da gangue do sabão precisava, Jefferson logo oferecia apoio financeiro ou jurídico. Os membros da gangue ficaram muito devotos ao líder. Às vezes, até mesmo os policiais em patrulha buscavam a ajuda de Jefferson, especialmente em situações em que se sentiam impotentes. Isso acontecia frequentemente durante períodos econômicos difíceis, quando o número de pessoas enfrentando dificuldades financeiras aumentava. A polícia buscava apostadores de Denver para ajudar a alimentar os pobres, e Soap sempre estava entre os primeiros a colaborar. Jefferson ficou famoso em Denver por seus atos de caridade, que até mesmo autoridades respeitadas da Igreja Tabernáculo do Povo procuravam sua ajuda, mesmo sabendo das atividades criminosas de Soap. Durante um tour pela cidade, um oficial e seu grupo encontraram Soap. A pessoa então apresentou Soap como o vigarista mais infame da América e meu amigo. Os promotores sempre buscavam atrair vítimas para os jogos manipulados de Soap, oferecendo formas enganosas de ganhar. Um dos esquemas era o The Exchange, uma falsa empresa de investimentos em ações, onde as vítimas aplicavam dinheiro esperando retornos rápidos. No entanto, a bolsa era manipulada em favor da gangue do sabonete, garantindo que apenas eles lucrassem com o esquema. Jefferson teve sucesso em sua profissão e resolveu abrir seus próprios cassinos, evitando pagar taxas a terceiros. Ele abriu várias casas de jogos, incluindo o Clube Tivoli, na esquina das ruas 17 e Mercado. Faro e roleta eram populares no clube, com Faro sendo o favorito de Soap. Ele jogava até ficar sem dinheiro ou até o banco de Farrell acabar. Para explorar uma brecha legal em suas operações de jogo duvidosas, no Clube Tivoli, Soap colocou uma placa na entrada que dizia Caveat emptor, em latim, que significa deixe o comprador atento. Muito provavelmente, poucos de suas vítimas realmente prestaram atenção ao aviso. E menos pessoas conseguiam ler latim. No fim dos anos 1880, o irmão mais novo de Soap, Bascom, entrou para sua gangue. Jefferson o envolveu em uma tabacaria usada como fachada para outros golpes. Na sala dos fundos, um jogo de cartas aguardava sempre que os aliciadores da estação de trem traziam uma possível vítima para enganar. Incluíam também lojas de seguros e loterias falsas, casas de leilão com relógios e diamantes de imitação baratos e escritórios de investimentos de mineração vendendo ações de empresas fictícias. Muitos desses locais tinham jogos de azar como o do copo e 3 cartas para atrair vítimas enquanto aguardavam serviços que não existiam. A parte baixa do centro de Denver, especialmente a Rua 17, entre a Estação Union e a Rua Larimer, ganhou a reputação de ser as Ruas da Perdição. Dizia-se que, se alguém conseguisse atravessar esse trecho sem ser abordado pelos membros da gangue do sabão, estaria relativamente seguro de prejuízos financeiros. A rede criminosa de Soap precisava de uma sede. Então, ele abriu um escritório no edifício Chevre, na esquina da Rua 17, com a Rua Larimer, para gerenciar as operações. As vítimas que chegavam da estação de trem, a apenas alguns quarteirões dali, eram direcionadas para um dos muitos estabelecimentos de Jefferson, onde podiam encontrar oportunidades de investimento fraudulentas, mais jogos manipulados ou uma partida de pôquer aparentemente amigável, mas com perdas garantidas. Quando as vítimas de Soap saíam de seus estabelecimentos, seus bolsos geralmente já estavam vazios de dinheiro. Isso ocorria todo dia em Denver, de 1883 a 1895.
Jefferson Smith ganhou notoriedade por seu astuto golpe dos pacotes de sabão, onde as vítimas desavisadas eram frequentemente enganadas. Ele armava sua banca na calçada, destacando as qualidades do sabão à venda. Jefferson dizia que alguns pacotes de sabão traziam prêmios em dinheiro para impulsionar as vendas. Ele embrulhava as barras de sabão em papel simples, ocasionalmente mostrando notas que iam de $1 a $100, que ele então colocava dentro do sabão antes de misturá-los e oferecê-los à venda em estilo de leilão, com preços a partir de $1. Sem que a multidão soubesse, membros da gangue de Jeff estavam entre eles como cúmplices. Esses cúmplices eram os únicos sortudos o suficiente para escolher barras de sabão que continham dinheiro. Ao encontrar o dinheiro, o cúmplice comemorava alto e se misturava à multidão, espalhando que enganou o vendedor de sabão. Eles até ofereciam dicas de como escolher o pacote certo. No entanto, era só uma enganação. Os pacotes de sabão não continham dinheiro para ninguém, exceto para os homens de Jeff encontrarem. Nos jornais, Jefferson e seus associados eram chamados de Gangue do Sabão. Jefferson Smith, o operador astuto, então ganhou notoriedade nacional como Soapy Smith, um apelido que ficou com ele até sua morte. Embora seus amigos nunca o chamassem de Soapy, ele ocasionalmente usava o apelido para intimidar seus adversários. Soapy usou o esquema do sabonete premiado, junto com o apelido associado, por mais de 10 anos, ajudando a estabelecer 3 grandes empreendimentos criminosos. É importante notar que, ajustando pela inflação, o preço inicial de $1 por um sabonete em 1885 é igual a $20 hoje. As atividades criminosas de Soapy ficaram conhecidas em todo o oeste dos Estados Unidos da América, principalmente em Denver, onde sua gangue alertava possíveis vítimas sobre os muitos vigaristas da cidade. Essa tática permitia que os golpistas ganhassem a confiança das vítimas antes de envolvê-las em seus próprios enganos. O grupo de golpistas de Soapy enfrentou desafios de setores religiosos e políticos que buscavam eliminar os saloons e casas de jogo da cidade. Porém, esses esforços para limpar a cidade geralmente duravam pouco. Grupos rivais de vigaristas lutavam pelo controle do submundo, usando qualquer meio para derrotar Soapy. Acredita-se que a gangue rival era liderada pelos irmãos Sam e Lou Blonger. Soapy sofreu ao menos 2 tentativas de assassinato. Uma dessas tentativas foi em 1889, enquanto ele estava em um vagão na estação de Pocatello, Idaho. Uma carta nos arquivos da família Smith relata o tiroteio entre uma gangue rival e membros da gangue do Sabão. Sabão conseguiu atirar em 2 de seus atacantes antes de escapar a toda velocidade a cavalo. Cavalgando até sua esposa, ele disse que metade do bigode foi arrancada por um tiro. Sabão foi o chefão do crime em Denver de 1887 a 1895. Por volta da década de 1890, ele perdeu o controle do poder, em parte por causa de rivais, mas principalmente devido ao seu temperamento explosivo, que resultou em problemas legais desde distúrbios públicos até tentativa de assassinato. O temperamento de Sabão, aliado ao álcool, o tornava perigoso. Sua crescente notoriedade por crimes tornou impossível para as autoridades continuarem ignorando suas ações. Polícia e autoridades municipais foram novamente acusadas de conluio com o grupo de vigaristas, acusação que não era totalmente infundada. Durante as reformas em Denver nos anos 1880, bares e jogadores de azar foram fechados temporariamente. Eles costumavam se mudar para cidades próximas até a reforma diminuir, voltando a Denver quando tudo se acalmava, e às vezes reabrindo seus negócios nos mesmos lugares onde fecharam.
Em uma das repressões mais severas aos bares e ao jogo, em 1892, Jefferson organizou seus amigos e associados em uma espécie de sindicato e partiu para o recém-estabelecido acampamento de mineração de prata de Creede, Colorado. Soap garantiu contratos de aluguel para lojas na rua principal de Creede, com a ajuda de algumas mulheres de Denver de reputação duvidosa. Em Creede, também conhecida como Jimtown na época, Soap começou a estabelecer seu segundo império criminoso. Ele logo se autodenominou chefe da cidade, controlando o submundo e os cassinos que dominavam o comércio local. Creede funcionava 24 horas, com luzes dos saloons e negócios noturnos refletindo nas paredes íngremes do canyon ao redor da cidade. Apesar da aparente desordem, o crime violento em Creede era baixo em comparação a outras cidades em expansão da época. Historiadores atribuem isso ao controle de Soap sobre criminosos, já que encrenqueiros eram rapidamente tratados. Até Bob Ford, que matou Jesse James, e Joe Palmer, da Gangue do Sabão, foram expulsos da cidade após causarem problemas. No entanto, Soap acabou facilitando o retorno deles. Uma tentativa de assassinato contra Soap aconteceu em seu salão, o Orleans Club, deixando Soap ileso, mas resultando na perda dos 2 polegares de Joe Palmer. Palmer seguiu Soap até Skagway e ficou lá após sua morte, sem que soubessem de sua ligação com a Gangue do Sabão. De volta a Creede, Soap apresentou um dos seus esquemas mais incomuns para ganhar riqueza e notoriedade: McGuinty, o homem petrificado. Soap dizia ter comprado McGuinty de mineradores que alegavam tê-lo descoberto perto de Creede. McGuinty então foi colocado em exibição por apenas 10 centavos. No entanto, os lucros de Soap não vinham das taxas de entrada, mas sim dos operadores de jogo de conchas e de 3 cartas que entretinham a multidão que aguardava. Uma moeda de 10 centavos era tudo o que precisava para ver McGuinty, mas taxas adicionais eram cobradas pelos jogos jogados enquanto se esperava na fila. McGuinty ficou pouco tempo em Creede antes de voltar para Denver. Soap e outros donos de saloons e cassinos souberam que Denver estava afrouxando as restrições ao álcool e ao jogo. Denver havia sofrido financeiramente com as reformas, já que muitos negócios que geravam receita haviam se mudado para Creede. Para atraí-los de volta, Denver permitiu que operassem livremente, como faziam antes. O retorno de Soap a Denver foi bem recebido pelos funcionários da cidade, que sabiam que ele traria de volta a maioria de seus associados. Era o momento ideal para apostadores e donos de saloons deixarem Creede, pois o principal distrito comercial foi destruído por um incêndio em 5 de junho de 1892, incluindo o Orleans Club de Soap. Apesar de tentar se reconstruir, Creede nunca recuperou sua antiga importância. Quando Soap Smith comandava, Soap retomou as operações no Tivoli Club em Denver, continuando como se nunca tivesse sido fechado, sem se abalar pelos acontecimentos recentes. O governador do Colorado, do novo Partido Populista, buscava afirmar sua autoridade e a agenda do partido, começando novamente com reformas em Denver. Ele demitiu 3 membros do Conselho de Bombeiros e Polícia. Outros funcionários corruptos da cidade resistiram, recusando-se a cumprir as ordens do governador e provocando confronto. Funcionários corruptos da cidade isolaram a prefeitura por medo de ataque e pediram ajuda a Soap e ao submundo. Soap temia que uma troca de poder o expulsasse da cidade, então prometeu apoio. Soap, empossado delegado especial, fortaleceu a prefeitura de Denver com seus homens e se preparou para defendê-la. Bombas caseiras de dinamite foram preparadas para deter as tropas, enquanto policiais e bombeiros armados aguardavam nos andares inferiores. As tensões cresceram, enquanto multidões aguardavam um conflito.
A milícia estadual chegou com artilharia, como canhões e metralhadoras Gatling, e os posicionou nas ruas diante da prefeitura. Ordens para atacar foram emitidas e depois retiradas ao longo do dia, em meio ao temor de vítimas civis. O bom senso prevaleceu e o impasse acabou pacificamente. Enquanto Soap e seus aliados comemoravam, a vitória durou pouco. Denver, cansada da influência criminosa na prefeitura, fechou os jogos de azar na cidade, embora continuassem no submundo. Soap usou seu cargo de delegado adjunto para organizar batidas falsas em seus próprios cassinos. Essas batidas ocorriam quando as vítimas já haviam perdido o dinheiro, oferecendo uma saída se deixassem a cidade de imediato e aceitassem as perdas. À medida que as más ações de Soap ganhavam atenção pública, seu reinado de corrupção começou a desmoronar. Em 1895, Soap e seu irmão Bascom se envolveram em uma violenta altercação com John Hughes, um dono de bar rival, resultando em ferimentos graves. Bascom foi preso e condenado, enquanto Soap fugiu para evitar a acusação. Mesmo tentando fugir da justiça e ajudar o irmão, Soap virou fugitivo. Apesar dos rumores sobre seu retorno a Denver, ele foi cauteloso para evitar a prisão. E com a partida de Soap, os irmãos Blonger assumiram o controle do submundo do crime de Denver de uma vez por todas. Soap partiu para o Alasca em 1896, atraído por relatos de descobertas de ouro. Prevendo uma nova corrida do ouro na região remota, ele buscou oportunidades para montar seu terceiro negócio criminoso. A Corrida do Ouro de Klondike, em agosto de 1896, teve grande impacto nacional, embora as notícias só chegassem ao continente em 1897 com o envio de ouro para São Francisco e Seattle. Isso atraiu muitos garimpeiros para Skagway, ponto mais próximo do Klondike. Soap chegou cedo no desenvolvimento de Skagway, rapidamente se alinhando com os negócios locais e buscando tomar o controle, assim como havia feito em Denver e Creede. A trilha estreita para o interior, congestionada por garimpeiros em disparada, apresentava condições ideais tanto para empresários legítimos quanto para vigaristas. Navios, frequentemente comandados por pessoas inexperientes na rota, levavam passageiros por águas perigosas. Passageiros e cargas eram descarregados rapidamente para agilizar o retorno do navio. Skagway, cheia de recém-chegados, parecia um formigueiro revirado, fervilhando de atividade. Um escritório de telégrafo fraudulento costuma explorar pessoas que querem enviar mensagens aparentes de locais distantes. Nesse golpe, o criminoso finge ser funcionário, cobra uma taxa pelo envio das mensagens e coleta informações da vítima. Depois que a mensagem é enviada, a vítima pode receber a notícia de uma resposta, que o funcionário oferece buscar mediante uma taxa adicional. Seduzida pela promessa de comunicação com seus entes queridos, a vítima concorda em pagar o valor extra. No entanto, em vez de entregar uma resposta verdadeira, o golpista atrai a vítima para um jogo de pôquer manipulado ou algum outro tipo de aposta, onde ela acaba perdendo uma parte significativa de seu dinheiro. Quando a vítima percebe o golpe, já sofreu prejuízo financeiro e tem poucas opções para recuperar seu dinheiro. Essa manipulação do desejo de comunicação explora a vulnerabilidade de quem está longe de casa, deixando essas pessoas enganadas. O golpe do escritório do telégrafo parecia óbvio depois, mas a pressa em chegar aos garimpos frequentemente afetava o julgamento. As vítimas, ansiosas para continuar sua jornada, raramente buscavam justiça. Apesar dos esquemas, as contribuições de Soap para Skagway não podem ser ignoradas. Ele apoiou causas de caridade e o bem-estar da cidade, até doando fundos para contratar mais vigias noturnos. Operando vários saloons, como o salão de Jefferson Smith, Soap tinha grande influência em Skagway. Com o aumento do crime, moradores se dividiram em facções.
Alguns atacaram vigaristas como Soap, outros o apoiaram ou ficaram neutros. Grupos secretos tentaram expulsar Soap, mas suas táticas astutas frustraram esses esforços e consolidaram seu domínio no submundo de Skagway. O afundamento do couraçado Maine, no porto de Havana, em 1898, gerou uma onda de patriotismo nos Estados Unidos da América. O presidente McKinley convocou voluntários para o conflito contra a Espanha. Soap, profundamente patriótico, reuniu uma força de voluntários, nomeando-a de Companhia Militar de Skagway. Ele foi eleito capitão na reunião inicial, e atas e correspondências foram enviadas ao governador do Alasca e ao presidente dos Estados Unidos, oferecendo os serviços de seu exército. O capitão Smith recebeu autorização militar do Departamento de Guerra para treinar seu exército crescente em Fort St. Michael, Alasca, mesmo sendo distante. Ele mostrou o documento com orgulho no salão de Jefferson para todos verem. Soap tinha um objetivo claro para seu exército: manter a autoridade total sobre Skagway. Com a autorização oficial do Departamento de Guerra, Soap poderia impor a lei marcial em caso de qualquer distúrbio causado pelo grupo de vigilantes conhecido como 101, ou por qualquer outro adversário de Soap. A companhia ferroviária White Pass and Yukon chegou a Skagway antes da fundação da cidade para construir trilhos ao longo da trilha e aproveitar a corrida do ouro. Porém, ao voltarem, viram uma Skagway transformada. Soap e outros empresários temiam que uma ferrovia prejudicasse seus negócios. Skagway era o ponto de partida dos mineradores, que embarcavam nos trens direto do navio e evitavam parte da cidade. A ferrovia investiu muito para chegar a Skagway e não podia arcar com perdas por causa da oposição de Soap. A empresa buscava um motivo legítimo para tirar Soap do cargo de influência, ciente de que ele não sairia voluntariamente. Na noite de 8 de julho de 1898, os vigilantes se reuniram no cais da Companhia Chino. Soap, depois de um dia de disputas e ameaças, bebia no salão de Jefferson Smith. Uma nota foi entregue a Soap pedindo ação rápida. Irritado e bêbado, ele pegou o rifle e foi ao cais. Alguns associados o seguiram enquanto ele se aproximava dos guardas no cais. Soap confrontou Frank Reed, um dos guardas, e uma discussão começou. Na briga que se seguiu, ambos os homens foram baleados, com Soap acabando por perder a vida. As circunstâncias do tiroteio ainda geram debate, com dúvidas sobre quem sacou ou atirou primeiro e quantos tiros foram disparados. Apesar dos relatos diferentes, Frank Reed foi oficialmente creditado pela morte de Soap por motivos políticos. Historiadores afirmam que Jesse Murphy, outro guarda, foi o verdadeiro agressor, segundo depoimentos e relatos dos guardas. Murphy teria pegado o rifle de Soap e o matou com um tiro. A morte de Soap foi atribuída a Reed por razões políticas, para manter o controle em Skagway e evitar intervenção federal. As circunstâncias da morte de Soap seguem controversas, com dúvidas sobre seus ferimentos, a origem das balas e possível jogo sujo. Apesar da incerteza, Frank Reed foi reconhecido como o assassino de Soap, embora historiadores ainda discordem sobre isso. Eles concordam sobre o legado inegável de Soap Smith como um dos vigaristas mais marcantes do folclore do Velho Oeste. Ele era um homem caridoso e, ao mesmo tempo, um gangster implacável. Ele era um fora-da-lei de coração, e nunca será esquecido enquanto a fronteira americana for lembrada.